Good afternoon, people. Good afternoon, guys. Eu sou a Mauri, mais uma vez com vocês, em mais uma linda terça-feira, hoje chuvosa, tá? Eu estou aqui numa das minhas propriedades, né? Aqui na minha cozinha gourmet, como vocês estão vendo aí. E como eu combinei com vocês, a aula de hoje, ela começou um pouquinho diferente. Ela começou na forma de um mural no site chamado Padlet. Esse muralzinho, eu coloquei uma pergunta lá, básica, que foi qual foi o seu primeiro brinquedo de infância, né? Aliás, qual foi o seu... Até eu esqueci. Não. Qual a Brincadeira. sua brincadeira de infância favorita, tá? Então, eu vou abrir aqui a apresentação. Somos agora 36 pessoas na sala. Espero que cheguem mais, certo? Então, vamos abrir aqui a sala. Aliás, o painel, né? Vou apresentar aqui a tela. Pronto. Então, vamos abrir aqui. E aí, estão vendo essa tela aí, galera? Tô vendo. Sim. Beleza. Bem, então, esse painel aqui, tem um menino aqui que está aprendendo a escrever agora. Se vocês perceberam, ele está aprendendo a escrever agora, tá? Está vendo os primeiros rabiscos, certo? Então, mas infelizmente ele rabisco aqui não vale, tá? Então eu estou apagando aqui, certo? Porque aqui é coisa séria. É uma brincadeira séria. Então, o título do assunto de hoje é Childhood Memories. Childhood Memories. Alguém sabe dizer para mim o que é uma Childhood Memories em português? Memória de infância. Isso. Quem foi que falou aí? Porque eu não tô, eu não vi. Meu nome é Caio. Caio, Memórias de Infância. Very good, é isso mesmo. Então, é o capítulo, é o título, inclusive, da unidade 2 do livro de vocês, do sétimo ano. Childhood Memories, Memórias de Infância. Então, a pergunta, que inclusive uma das que tem lá no formulário que vocês responderam hoje é essa. Qual a sua brincadeira de infância favorita? Então, aqui nós temos várias respostas. Vou começar pela minha. A minha tá cá. Quem conhece esse brinquedo aqui? Alguém já viu esse brinquedo aqui? Rapaz, não Eu é não. mais. Não, né? Vocês são novinhos demais, né? Bem, Mas parece legal. os pais de vocês com certeza já viram ou até brincaram. Bem, o nome desse brinquedo aí, no Brasil, nos Estados Unidos, na verdade, o nome é G.I. Joe, tá? Que era um grupo, era um grupo formado de soldados especializados em combates e tudo mais, pelo governo americano, e eles enfrentavam um grupo inimigo que era chamado Cobra, que era uma associação com objetivos de dominar o mundo e tudo mais. Tivemos a versão para cinema há alguns anos atrás, estrelaram, inclusive, aquele ator, The Rock, né? O cara, que eu esqueço sempre o nome dele, que ele é conhecido como The Rock. Então, tiveram dois filmes, inclusive, sobre o G.I. Joe, que no Brasil foi conhecido popularmente nos anos 80 como Comandos em Ação. Tá? Então, a minha geração, a gente brincou muito de Comandos em Ação. Então, eu tinha esses bonecos aqui. Então, isso aí foi o meu brinquedo favorito da infância, era brincar de Comandos em Ação. Tá? Então, eu botei uma foto. Você também pode botar uma foto, se quiser, do brinquedo que você gostava. Tá? Tem a opção também lá, eu acredito que para vocês colocarem o desenho. Certo? Então, vamos lá. Vou pegar algumas respostas aqui. David Matheus Lima Souza, do sétimo E. Futebol. João Gabriel, que não botou a turma. Futebol. Alane Nayara, do sétimo F. Queimada. Maria Cristina, do sétimo E. Esconde-esconde. É chão, é lava? Ah, tá. A Alana Rochelle Batista, do sétimo F. Queimada. Luana, do sétimo D. O pessoal tá chegando agora, aí eu tá botando aqui. É muita coisa. Já perdi até o nome dela aqui no meio. Cadê Luana, meu Deus? Oh, meu Deus. Eu perdi o seu, viu? Mas. Não vou ligar chat nenhum, não. Ainda não. Agora, no momento, não é esse, não. Então, depois eu acho Luana, porque eu me perdi aqui no meio do caminho. Futebol, Francisco Abraão, do sétimo F. Pô, vocês podia ser um pouquinho mais criativo, né? Os meninos, no geral, estão botando futebol. Arthur, aqui ele colocou jogar pedras e tica-tica. Bruna Isabel, pega-pega. Minha filha gosta também.
Gustavo, esconde-esconde, videogame. Gustavo que não botou a turma. A Luana do sétimo D não colocou. Caliane do sétimo F, esconde-esconde. Clarissa do sétimo D, esconde-esconde. Né? Idne Hernandes do sétimo D, futebol. Brincar de arminha de água, Ranara do sétimo E. Enfim, esse mural aqui, ele é para enquetes, né? Eu posso fazer sobre qualquer coisa, para pegar as opiniões de vocês, tá? Os depoimentos de vocês. E ele é legal para mostrar, para a gente promover a interação entre todo mundo na sala, né? Porque eu gosto de fazer a aula interativa, vocês participando da aula. E uma das formas é essa, de colocar aqui e acolá alguns aplicativozinhos que dão essa possibilidade, como o Padlet, vocês estão vendo aí, né? Então, nós temos aqui, como eu disse, vários alunos com respostas, algumas brincadeiras bem padrão, né? Para minha surpresa, videogame não é a campeã aqui, né? Eu achei até que seria jogos online, videogame, né? Mas futebol, queimada, estão aí, né? Com tudo. Se bem que como a pergunta é na brincadeira de infância favorita, né? Então, isso pode até vir a mudar depois. Na minha geração a gente brincava de comandos em ação, brincava na rua com comandos em ação e jogava videogame. Só que os videogames da gente não eram nem de longe um PlayStation da vida. Não era PS1, nem PS2, nenhum desses. Era o Mega Drive, era Atari, o Nintendinho, esses tipos de jogos. Entendi, né? Então, Tectoy. Esses joguinhos com uma definição gráfica que não era essas coisas, mas que ainda hoje eu gosto. Inclusive, eu prefiro. Ó, pronto, botou aqui, ó, botou uma foto aqui, fica a bola, tá? Então, o pessoal hoje já é mais ligado em jogos online, né? A maioria, né? Mas como a pergunta era sobre a brincadeira de infância favorita, que bom que o pessoal gosta mais de futebol, né? A maioria, né? Que é um esporte, embora nunca foi meu esporte favorito, eu nunca fui bom em jogar futebol. Só para frisar vocês aí, só para deixar claro isso. Bem, então, quem não respondeu vai continuando a responder essa enquete, que eu vou gravá-la, guardá-la, tá? Deixa eu botar mais uma resposta aqui. Eduardo Melo, sétimo D, esconde queimada. Jadson Cauã, que não botou a turma, futebol e queimada. Esconde, Lohane, do sétimo D. Enfim, temos vários aí, tá? Não vou ligar o chat, porque não é momento para isso. Tá certo? Então, vamos seguindo aqui. Então, vamos voltar aqui para a nossa tela principal, certo? Vou abrir agora o nosso formulário. Deixa eu abri-lo aqui. Professor. Pois não? Eu botei jogar pedra, porque quando eu era mais novo, eu pegava uma tábua de PVC, colocava um pouco para fora da calçada, colocava uma pedra na rampa assim da garagem, aí pisava na parte que estava um pouco para fora e jogava a pedra lá para o outro lado da rua. Aí minha mãe ficava brigando. Menino, para com isso, vai passar um carro. Pois é, né? Caia tudo no terreno em frente à nossa casa. Gente, é bom. É bom e é ruim. É bom para a criança e é ruim para os pais. Galera, vamos lá. Eu acabei de abrir o formulário, tá? Vocês estão vendo aí na tela, né? Estão visualizando essa tela, então? Sim. Sim. Pronto. Então, essa tela aqui é a tela que fica para mim. Vocês não têm acesso a essa tela. Então, vocês estão vendo aqui que tem um número de respostas, 28. Então, isso quer dizer que num grupo com mais de 60 alunos, apenas 28 me responderam o formulário. Então, vocês que não responderam, vão atrás, viu? De responder. Eu sou um deles. Respondi. Tá? Então, não vou esperar muito tempo não, viu? Essa é a primeira atividade desse mês. Então, vamos lá. Essa atividade, como eu disse, ela foi tirada do livro.
tá? Ela se refere às páginas 36 e 37 do livro didático de vocês, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tivessem, vocês iriam na página do livro que estava lá, tá? Então, vamos aqui. A gente vai responder rapidinho as perguntas, vocês vão me ajudar, certo? E aí a gente vai seguindo a nossa aula. Primeira questão, qual era a sua brincadeira favorita quando era mais novo? A gente já acabou de ver lá no grupo, né? No painel do Padlet, vocês responderam aqui, né? Então, tá aqui no Padlet as brincadeiras favoritas de vocês, né? Manuel Francisco, botou um bocado aqui. Futebol, videogames, esconde-esconde, polícia e ladrão. Então, essa daí já foi respondida por todos vocês no nosso muralzinho aí, virtual, tá? É legal, né, esse mural? Sim. Tô louco. É show. Vamos seguindo. A questão B. Por isso que eu não coloquei gabarito. Eu poderia colocar o gabarito, mas esse tipo de atividade, ela não é uma atividade fechada. Tá? Ela tem múltiplas respostas. Letra B. Leia o título da unidade e relacione-o às imagens. Que sentimentos eles despertam em você? O título da unidade, como nós já vimos, é inclusive esse aqui, Childhood Memories. Então, tem as fotos aí no livro, que eu não coloquei aqui, tá? Mas, que sentimento... Ele pede para você associar o título, Childhood Memories, às fotos. Que sentimentos eles despertam em você? Aí vocês podem me dar respostas aí. Algumas respostas que vocês quiserem dar. E aí? Um sentimento nostálgico. Nostalgia, né? Isso, com certeza. Quando eu vejo aquela foto dos comandos em ação, me dá nostalgia. Inclusive, eu tenho ainda alguns deles, tá? Na minha mãe, guardados na casa da minha mãe. Eu não tenho mais os aviões, eu tinha avião, eu tinha tanque, eu tinha muito brinquedo do comandos em ação. Mas aí acabou se perdendo no meio do tempo. Mas os bonecos eu tenho, que minha mãe tem ainda um bocado guardado. Acho que foi por isso que eu voltei a colecionar boneco depois de velho, né? Como os meus Transformers, que eu também gostava muito na infância. Alguém mais aí? Pode dar uma resposta aí para essa letra B. Dá vontade de voltar a ser criança. Oi? Por exemplo, uma saudade do pretérito. Em mim dá pretérito, isso vontade aí. de ser criança de novo. Mas Aham. não tem como voltar à infância. E não é muito legal a gente ficar voltando, não. Cada fase da vida tem a sua parte legal. Não dá para ficar a vida. Mas você pode ser um adulto, mas com aquela alma de criança, né? Que não é ser bobagem, não é ser desastrado e tal, mas é de levar tudo de boa, que criança não tem mágoa, criança não se intriga, criança não é vingativa. No geral, não. Então, e a gente crescer com esse lado da criança é bom. E eu tenho esse lado meio da criança bem forte. Meus bonecos que o digam. Quem mais? Alguém mais aí quer responder a B? Vamos lá, então, para a letra C. O que é cultura para você? Inclusive, tem a definição aí, né, em vermelho aqui, né, nesse próprio chatzinho aí. Então, para vocês, o que é que significaria cultura? Na minha opinião, para mim, a cultura é tipo de expressão artística, sabe? Pintura. Sim. Quem mais? Quem mais pode me dar uma definição de cultura? Na minha opinião, é uma crença que é passada de geração em geração. Uma crença pessoal, uma crença que você acredita e também seus parentes e seus antepassados acreditavam. Certo. Alguém mais? Eu acho que Eu tô de acordo Uma com a tradição de um país, região, cultura, povo. Aham. Sim, show. Vamos lá, Eu vamos acho que falando. meio uma diferença de cada cultura, porque você vê de um lado diferente do seu, sabe? Sim, mas a pergunta é o que é cultura? Não, o que é cultura? O que é que você acha que é cultura? Cultura É pra tipo mim, uma religião. meu amigo. Uma religião? Cultura é uma religião? Será que cultura é uma religião? Cultura pra Só mim. não. É daí, moço. Calma, Foi mal. gente. Cada vez. Cultura pra mim é um conjunto de crenças e etnias
que, tipo, cada pessoa acredita. Tipo, Show. indefinidamente. Certo. Uhum. Também, pode ser também. Alguém mais? Eu acho que cultura é um conjunto de várias coisas: conhecimento, artes, Uhum. crenças. Sim, com certeza. Mais alguém? Bem, pessoal, alguns dos relatos de vocês aí sobre cultura realmente fazem todo sentido, sim. Todo tipo de manifestação, todo tipo de manifestação, seja ela religiosa, artística, enfim, qualquer tipo de manifestação de um grupo, de um conjunto, de uma parte da sociedade, pode ser considerado cultura. Então aquelas procissões que acontecem todo ano, na data, na Páscoa e no Natal e tal, aquilo é cultura? Sim, com certeza, tá? Porque aquilo é a manifestação de um grupo de pessoas. E aquilo vai sendo passado de geração após geração. O neto está fazendo o ritual que o avô fazia, que o tataravô fazia, e ele vai passar isso para o filho, e assim por diante, tá? A música, a tradição no Nordeste é o forró. Então, isso vai sendo passado de geração em pós-geração, às vezes ele vai mudando um pouquinho, vai se modernizando, vai adquirindo outros elementos, mas é um traço da cultura. O repente, que é uma coisa bem antiga, bem antes da gente, bem antes de mim, da minha mãe, do meu pai, também é um traço cultural, né? Que é aqueles senhorzinhos que vão com aquelas violas tocando e fazendo uma música ali na hora, né? Tudo na improvisação. Inclusive, eu considero o repente o avô do rap, né? Ele veio bem antes do rap, né? Então você dá um tema para o cara lá e ele desenvolve a ideia ali em cima e na hora, né? Então isso são manifestações culturais. A religião entra dentro da questão cultural. A comida também faz parte da cultura. O que é a comida aqui? Por exemplo, aqui a gente tem a ginga com tapioca. Isso é cultural, tá? Isso faz parte da nossa cultura. Você não vai ver ginga com tapioca, por exemplo, no Canadá ou no México, porque isso faz parte da nossa cultura, até porque também o clima, o ambiente também favorece. Então, tudo que Também as faz... artes marciais, professor. também é cultural. Então, cada grupo tem a sua própria cultura. Então, a cultura é um termo bem amplo, tá? Tem a galera que só escuta funk, aí a galera que escuta funk tem aquele nicho deles, né? Até o dialeto, o jeito de conversar, gírias e tal, e a roupa que se veste. O pessoal que escuta rock, que escuta heavy metal, mesma coisa. O pessoal que é evangélico, mesma coisa. Então tem o seu grupo fechado, tem os artistas que os evangélicos gostam, então se vestem de um jeito tal, conversam de uma forma diferente. Então, são traços culturais, todos eles aqui. Vamos voltar aqui para a definição que ele dá aqui. Bem, ele dá uma definiçãozinha aqui da Declaração Universal sobre a diversidade cultural, e ele diz o seguinte: a cultura deve ser considerada como um conjunto de traços distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social, e que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. Então, isso foi mais ou menos o que alguns de vocês me disseram aqui, antes da gente dar uma definição padrão, né? Como se pode dizer assim. Então, tudo isso tem ligação com a cultura. A forma como a gente se veste, a religião que a gente pratica, a comida que a gente come, o esporte que a gente gosta, ou o estilo musical de um grupo, ou uma parte da sociedade. Então, tudo isso está dentro de cultura. Professor, então quer dizer que funk é cultura? É. Mas eu acho uma porcaria. Tudo bem, você tem direito de achar uma porcaria. Eu não gosto, mas eu não posso negar que funk é uma expressão cultural, tá? O funk carioca é uma expressão cultural. E ele tem um alcance tão grande que ele chegou ao que a gente chama de mainstream, né? Ele é uma cultura de massa da galera ali daquele grupo e que chegou às elites, né? Ele inclusive atravessou o Brasil. Ele hoje é conhecido lá fora. Na Europa se conhece funk carioca, tá? Então, por mais que eu não goste, eu não posso dizer que não é uma expressão cultural. É sim. Ela representa a linguagem de um grupo específico.
Ah, mas tem a cultura. Mas isso não é. A cultura, para mim, não. Não existe cultura superior. Existem variações da cultura. Tá? Existem variações. Você não pode dizer que a cultura de quem. O funk ele é inferior ao heavy metal. Se tem bandas de heavy metal. Ah, mas é porque no funk tem muita letra de baixaria. Tem. Tem o Proibidão? Tem. Realmente tem. Mas tem bandas de heavy metal que também tem letras nesse sentido. Tá? Não é exclusivo. O forró também tinha muito isso há anos atrás, tá? Então isso não é um argumento para dizer que um é melhor que o outro. Não é. Não é por aí que a coisa funciona, tá? São as formas, são as manifestações das pessoas, as diversas manifestações, tá? A gente tem o boi de reis, né? Que é uma coisa na nossa cultura nordestina. A gente tem o Carnaval de Olinda, é uma manifestação cultural. As escolas de samba do Rio são exemplo de manifestação cultural, o frevo, o maracatu, né? A gente tem aqui as escolas de samba de Natal, também são formas de manifestação cultural. O carnaval de rua, principalmente das cidadezinhas do interior, Caicó, Macau, Mela Mela, o Blocuscão ali da Ridinha, são manifestações culturais. Tudo isso é manifestação cultural. Alguém tem alguma coisa a acrescentar aí nessa nossa fala aí sobre cultura, o que é cultura? Professor, Diga. vou fazer uma pergunta. É meio extrema, mas é uma pergunta. Eu assisti a umas videoaulas de inglês, sabe? Não sei se você conhece o professor Kenny. Sabe quem é? Aquele De nome que agora, fala, vou pra praia. Não, eu acho que não. Eu conheço vários, mas acho que esse eu não conheço, não. Esse cara é uma onda, viu, cara? Já Aí, assisti. É um meme, é um meme, é um meme. É um eu meme. assisto, Já vi, já vi. Ah, bom. Eu assisto umas videoaulas dele, sabe? Aí ele falou que a palavra forró surgiu do inglês. Que as pessoas falavam for all, né? Que tinha os negócios lá dos soldados antigamente, não sei o quê. Bem, Aí eu era vou explicar. for all, aí... Eu vou só dar um resuminho disso, porque essa história ela é comprida. Existem duas versões para a origem da palavra, tá? Forró. A versão que a gente, mainstream, como a gente diz, a versão mais famosa, é essa. Porque quando os americanos estiveram aqui em Natal, durante o período da Segunda Guerra Mundial, eles passaram em torno de 3 anos aqui. Né? Chegou ao ápice de terem 10 mil americanos aqui dentro, já que aqui era um território estratégico para os aviões partirem daqui para meu Deus, para o Oceano Atlântico. Então, aqui, estrategicamente, era melhor para eles partirem com seus aviões. Então, a base aérea de Parnamirim, o aeroporto de Parnamirim, foi criado pelos americanos nessa época, inclusive. Tá? Isso é herança deles. Tá? Existe a lenda que diz que for all, que é uma expressão em inglês para todos, deu origem à palavra forró. Mas isso não é confirmado 100%. Isso é uma versão. Existe também uma outra versão que vem do estilo chamado forró bodó, que é um dos primos aí do forró. Um dos primos, um dos parentes. Porque a gente tem baião, né, por exemplo, também, né, o chachado e tal. Dizem também que também tem essa versão que derivou da palavra forró bodó. Não se sabe com precisão qual das duas é a mais fiel, a mais correta. Mas tem essa história sobre for all, para todos, também. Eu acho que é do para todos mesmo, porque nordestino é matuto, sabe? Aí inventa essas coisas. Não necessariamente. E ser matuto não é defeito. Só para constar, tá? Até porque o matuto tem a sua cultura, que ela é muito... Inclusive lá fora se valoriza muito a cultura do matuto, o matuto gringo. Mas é porque a gente tem aquele costume de achar que o matuto gringo é mais chique do que o matuto brasileiro. Mas essa valorização da raiz, da origem dos povos, é muito levada, é muito respeitada lá fora. Aqui a gente leva meio que na tiração de onda, meio na chacota, né? Mas não é muito por aí, não, viu? Matuto sabe das coisas, viu? Mais do que a gente, inclusive. Vamos lá. Letra E. Com base na definição de cultura acima, você diria que atividades de lazer são parte da cultura de um povo? Sim. E aí, o que é que vocês acham? Sim. Sim, porque tem brincadeiras que são brincadas em alguns países. Calma, gente, é um de cada vez, viu? Senão vira uma poluição sonora. Levanta a mão para poder falar. Lembre-se da mãozinha. Fala aí, Edivânia.
Na minha opinião, sim, né? Pois a cultura é um modo de vida. Sim, aí ele tá falando da história da brincadeira. Então, a brincadeira, por exemplo, essas brincadeiras que vocês falaram aí, alguns de vocês falaram, esconde-esconde, queimada e tal. Vocês acham que essas brincadeiras, elas surgiram ontem ou 5 anos atrás? Muitos anos atrás. Não. Na minha época já se brincava de esconde-esconde, na minha época já se brincava de tica, então foi passado de geração em geração, tá? Tem várias brincadeiras, pinar pipa, é uma brincadeira, infelizmente hoje ela não é tão popular, mas ela já foi muito, mas ela ainda permanece viva. Peão, jogar o peão no chão, tá? Brincar de carrinho de lata de leite ninho, botar areia dentro daquela lata de leite ninho, fazer o furo e sair brincando com o carrinho na rua. Fala aí, Arthur. Meu pai gostava muito de brincar de roladeira. Pegava uma lata de leitinho, colocava um montão de pedra e fazia 2 buracos. Aí colocava umas cordas e saia puxando pela rua. Só fazia barulho. Tararara. Parecia até Isso mesmo. Professor, Diga aí. O senhor sabe um negócio que bota nos fios de energia, que é redondo, como se fosse uma roda? O senhor sabe qual é? Não. Então deixa. É porque não sei definir Fala aquilo ali, aí. não, porque... Depois você vai no Google e você procura. Vai, filho, Tá. diga aí você agora. Pode falar. Brinquedo, não sei de que época é esse brinquedo, só sei que eu adoro. Peão com tampinha de detergente. Uhum. Nossa, é Beyblade. Sim. Beyblade caseiro. Gente, pois é. Eu colocava Então, macia de bicicleta pra ficar soltando fogo. as brincadeiras de infância, realmente elas fazem parte da cultura do povo, sim. Tá? O papangu, meu avô brincava meu avô fazia o papangu, botava uma capa nele de noite e ia assustar os netos. E a gente acreditava. A gente era muito criança, a gente acreditava. Botava uma toalha branca e saía assustando os netos no quintal da casa dele. Isso lá nos anos 80, tá? Então as brincadeiras têm esse componente cultural, sim. Fazem parte da cultura. Sim, e várias delas são tradicionais, né? Tem brincadeiras que num país são comuns, a gente olha e acha aquilo estranho, mas aquilo, culturalmente falando, para aquele povo faz todo sentido do mundo, tá? Cabra cega também é outra brincadeira, né? E, enfim, tem várias. E tem brincadeiras que os adultos fazem. Se vocês forem ver vídeos no YouTube, porque eu não trouxe aqui, de brincadeiras dentro das aldeias indígenas, vocês ficam bestos, porque os adultos também brincam com essas brincadeiras, tá? Então, tem brincadeiras bem interessantes que eles fazem dentro das aldeias, tá? E que elas vão passando de geração em geração. Fale, meu filho. Pode falar mais uma vez aí, pra gente seguir. Não sei se você concorda, mas na minha opinião, quanto mais antigo o brinquedo, melhor ele é. Isso vai de gosto para gosto, né? Tempo também não vai dizer que uma coisa é boa ou uma coisa é ruim. Isso também não tem como se dizer, é antigo, então é mais legal do que o novo. Não necessariamente. Eu não, por exemplo, para desenho animado, eu não sou saudosista. os desenhos dos anos 80 são os melhores do mundo. Negativo. Inclusive, eu acho que hoje tem mais opções de desenhos legais do que nos anos 80. Inclusive para as meninas, porque eu tenho menina, então eu assisto os desenhos da minha filha com ela. Então, eu acho que, por exemplo, minutinho, gente, ó, o professor estiver falando, vocês esperam, viu? Por exemplo, dos meninos, um desenho que eu achei revolucionário nos últimos anos, que para mim ele tá entre os top do top, é o Ben 10. Ben 10, o conceito do desenho é muito massa. Eu só fico chateado porque ele criou várias franquias. Aí eu acho que já ficou um negócio meio chato, meio exagerado. Então tem uns 3 desenhos só do Ben 10, né? Eu gosto do primeiro Ben 10, o original. Estou falando, o microfone desligado. Quando o professor estiver falando, vocês escutam e levantam a mão. Tem Arthur aí, por exemplo, tá com a mão levantada esperando. Então, a mão tá aí para isso. Eu acho o Ben 10 um desenho genial. E no caso das meninas, eu acho o Ladybug. Eu vi a Ladybug antigamente e achava aquilo ali, eu digo, que negócio mais troncho.
Quando eu fui entender o conceito por trás do desenho e a história, aí eu disse, rapaz, esse desenho é show. E eu acompanho, eu estou assistindo a 4ª temporada com a minha filha. A gente assiste junto, fica naquela empolgação. Hoje, inclusive, tem episódio novo do Ladybug. Hoje à noite, 7h30. Então, a gente tá naquela expectativa, né? O Rockmorph, que agora tem dois Akumas, né? 2 Kwamis, na verdade, né? Então, não é só o He-Man que é o melhor desenho do mundo, ou Thundercats que é o melhor desenho do mundo, não. São muito bons, mas hoje também tem desenhos à altura daqueles, dos anos 80. Vamos lá, vamos responder vocês 3 e a gente segue. Fabrício, fala aí. Professor, não sei se o senhor se lembra, mas do Hot Wheels Accelerations. Também é muito Eu sei do Hot Wheels, mas eu não sei das variações de Hot Wheels. Mas o Hot Wheels também é um brinquedo que chegou aqui no Brasil vindo dos Estados Unidos. Então ele é um brinquedo muito popular lá, né? E ele também teve uma grande aceitação aqui, né? Eu tenho um professor de inglês, amigo meu mesmo da faculdade, que ele tem 2 meninos, 2 filhos, ele é colecionador de Hot Wheels, colecionador desses inveterados. Então os meninos dele não chegam perto da coleção dele. E eu já fui no apartamento dele e vi. Então aquilo ali é intocável, eles não podem chegar perto. Ele comprou alguns para eles poderem brincar, mas os filhos não chegam perto. E ele é colecionador profissional mesmo, do Hot Wheels. Vamos lá, vamos pro próximo, senão a gente não anda, viu? Arthur, fala aí, Arthur. Eu sei que todo mundo quer participar de uma hora para outra, mas a gente tem que seguir. Professor, primeiro, o senhor já assistiu Thundercats? É a minha geração, filho. A gente assistia Thundercats. Eu tinha um montão de DVDs de Thundercats de todas as temporadas. Pois é. Esse é um caso de que o melhor desenho é a versão original, mas enfim. Vamos pro próximo, então, Manuel. Professor, mais uma. Depois a gente fala. Vamos seguir. Estamos tendo que seguir. Manuel. O professor, o senhor já assistiu o desenho Pegue o Pombo? Não. Manel tava nos desenhos meio estranhos, viu, Manel? Não, Não, mas é esse o nome. Pegue o Pombo, o nome. Que tem o cachorro e aquele vilão lá que tem que pegar o pombo. Maluca. Corrida Maluca, né? Agora mudaram o nome do desenho é outra história, né? Mas é Corrida Maluca, Não, a versão mas do era Brasil. assim o nome. Não mudaram, professor, não mudaram o nome, não. É porque no Microfone, quando um tá falando, o outro apenas escuta, tá? Tem a mão para isso. Vamos então, gente, seguindo para a próxima pergunta. Se não, agora a gente não dá andamento ao processo aqui. Você conhece alguma brincadeira típica de outra cultura? Se sim, qual? Vocês conhecem alguma brincadeira de outra cultura? Tem que ser de outro país? Não, pode ser. Lá no São Paulo, os meninos brincam de uma coisa diferente. Alguém conhece alguma brincadeira de outra cultura? Pode ser de outro país, pode ser de outra região do país, que não Nordeste. Que a gente tem as brincadeiras do Nordeste e também lá no Sul tem brincadeiras específicas para eles. Alguém conhece alguma aí? Diga, Arthur. Diga aí. Os indígenas geralmente gostam fazem pesca, e é como se fosse uma brincadeira. Também tiro ao alto, na juventude. Mas atualmente é como esporte, mundialmente. E algumas crianças até brincam. Mas não é brincadeira, necessariamente. Agora ele vai travar o meu computador. Espera aí. Jesus. Só um minutinho. Abriu? Abriu? Pronto. Acho que deu uma travadinha, uma bugadazinha aqui. Mais alguém, Manuel? Que outra brincadeira aí que você conhece? Balanço. E de onde você acha que surgiu a brincadeira do balanço? Aí eu já não sei, mas que eu saiba, tem muitas pessoas em muitos países que brincam também. Tem que dizer, gente, a pergunta era essa. Se tem alguma brincadeira de outras culturas que vocês conhecem.
Mas é uma brincadeira diferente, né, da nossa. Depois vamos dar uma gulgada nisso aí, de repente vocês podem Brincar de ser ter como paulista, tarefa para professor, que casa. nem o São Paulino. Procurar aí no Google alguma brincadeira que faz parte de outras culturas. Brincadeira que é de outra cultura que não faz parte da nossa. Não tem nada a ver, mas tudo bem. Vamos lá. Fazer favoritas, quais você considera? Tem alguma atividade de lazer aqui do Nordeste, assim, da nossa região nordestina? O que vocês acham que faz parte da nossa cultura nordestina? Cabra cega. Cabra cega. Porque o nome é cobra cega, mas por aqui a gente briga de cabra cega. É a mesma coisa, só muda o nome. Uhum. Quem mais? Alguém mais? Alguém mais sabe alguma? Fala aí, filho. Todas as brincadeiras de tica que não é tica-tica, tipo tica-gelo, tica-bola, tica-ajuda. Uhum. Tica-caverna. Alguém mais aí? Acho que o Nordeste é cuscuzinho, professor. É bom demais. Quem já brincou Só que disso isso é insano. sabe, professor? Essa brincadeira não é tão saudável. Ah, sei. Alguém mais? Pica-fruta. Diga aí. Fala aí pra gente ir passando adiante, Arthur. De cavela, porque eu acho que... Porque teve uma época aí, na infância da minha mãe, que se usava muita vela. Acho que por causa que se usava muita vela aqui na região do Nordeste, Lampião, que criou-se essa brincadeira, que tinha que ficar e ficava lá parado, aí para voltar, poder sair e voltar a correr, tinha que alguém assoprar. Cauã. Arthur, acho que a lógica tá um pouco errada, porque se fosse assim hoje em dia, era para existir tica celular, né? Já que todo mundo hoje em dia usa celular. Bem, galera, Verdade. Bem, tem brincadeira, por exemplo, a dedonha é uma brincadeirazinha bem popular aqui no Brasil, né? Que tem gente que chama dedanha, inclusive, mas aqui no Nordeste a gente chama de adedonha, né? A dedonha, que meninas brincam entre elas, principalmente, tá? Tem lugares no mundo, tem lugares ao redor do mundo que, devido ao clima, como por exemplo, países frios, o pessoal brinca de neve, brinca com a neve no período do gelo, tá? Quando tá aquele gelo brabo. Então, o pessoal brinca de neve, jogar bolinha de neve no outro, de fazer boneco de neve, né? No livro de vocês, inclusive, eu tava dando uma olhadinha, lá na página 37, tem uma foto bem massa dos meninos jogando bola no Mianmar. Crianças jogando bola lá. No meio do livro, vocês podem ver depois os meninos lá carequinhas, com aquela roupinha parecida com a de hindus, jogando bola lá, no meio do tempo. Crianças lá no Senegal brincando na chuva. Crianças brincando no Senegal na chuva. Que é uma brincadeira também aqui, né? Eu já brinquei na chuva quando eu era criança, tá? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Ele tem aqui na questão H o artigo 31 da Convenção sobre os Direitos da Criança da Unicef, da qual 196 países, inclusive o Brasil, são signatários. Tá? Então ele diz o seguinte, o artigo 31 diz que os estados partes... deixa eu dar uma olhada aqui melhor, que aqui no meu livro fica melhor de ver. Os estados partes reconhecem o direito da criança ao descanso e ao lazer, ao divertimento e às atividades recreativas próprias da idade, bem como a livre participação na vida cultural e artística. Então, por que vocês acham que foi incluído aqui nesse artigo essa parte de devem ser próprios da idade? Por que vocês acham que foi incluído aí no artigo próprios da idade, nesses direitos das crianças, segundo o artigo 31 da Unicef? Por que vocês acham que tem essa parte de próprios da idade? Vamos lá, Arthur? Para não ter criança traumatizada, como no cuscuzinho. Se botar uma criança de 4 anos, leva peia.
Ela morre se for pro cuscuzinho, tu é doido? É, sim. Falou quando eu tinha 4 anos, Só que Cuscuzinho criança é de 4 anos não pode. Alguém aí tem uma resposta que não seja de brincadeira na tiração de onda? Professor, Oi, deixa eu dar uma olhada quem foi que falou. Oi, fala. eu não sei se a minha resposta está Edivânia, vou dar a certa. vez agora para a Edivânia agora. Tá. Eu Oi, não sei pode se a minha falar. resposta está certa. Mas eu botei assim, porque no pretérito, muitas crianças começavam a trabalhar muito cedo. Tá certo? Sim, a gente sabe que que o trabalho infantil ele era muito comum. Ele até século XIX ele era muito comum, inclusive. E não sei se vocês sabem, mas ainda hoje o trabalho escravo infantil ainda existe em muitos lugares do mundo, tá? Existe em muitos lugares do mundo onde as crianças trabalham no início, na sua primeira infância. Em carvoarias aqui no Brasil ainda tem crianças que trabalham nessas carvoarias. E as crianças que ficam nos sinais. Aqui, você pode, em qualquer sinal aqui da nossa cidade, que não é uma metrópole, você vê crianças pedindo no sinal. Tá? Isso é mais comum do que se imagina. Então, por isso que o termo próprio da idade, porque criança é para brincar, criança não é para trabalhar. Criança é para brincar e para estudar. Essa é a ideia. Até porque já se ficou comprovado que o cognitivo de uma criança ele é muito abalado se ela. Agora eu estou respondendo, tá? Estou falando. Então, já é provado por estudos que crianças que começam a trabalhar muito cedo, elas têm. Isso afeta o seu cognitivo, ou seja, afeta a sua mente, porque o brincar ele tem um caráter lúdico, e o brincar ajuda você a desenvolver seu cérebro. Quando você cria histórias, cria aventuras, organiza tudo ali, você está trabalhando o seu cérebro, você está construindo coisas no seu cérebro que, se você não tiver aquele momento, isso é um dano que vai para o resto da vida. Então, quando você brinca, você está criando, você está estimulando a sua imaginação. Quando você está brincando com o irmão, com amigos, coleguinhas, você está desenvolvendo a cooperação, tá? Trabalho em grupo e tudo mais. Então, você está trabalhando todo o seu aspecto físico e mental. Mas se você é estimulado a apenas trabalhar desde cedo, isso lhe traz sérias consequências no futuro. Isso é uma coisa a se considerar. Fala aí, Cauã. Eu tenho aqui em casa, professor, uns bonecos que eu coleciono também, que nem o senhor. Aí, desde criança que eu sempre vivo criando um bocado de história, sabe, para brincar com eles. E Sim. já cheguei até a fazer um stop motion para postar no YouTube. Só que eu não achei que ficou muito bom Legal. e desisti. Você tem que fazer e mostrar para alguém próximo para ver o que a pessoa acha. Ele Tem me muita mostrou, gente aí que faz, gostei, adultos que fazem stop motion. Eu assisto stop motion do Transformers, tem muitos canais aí profissionais que fazem stop motion do Transformers, por exemplo. Eu também aí, assisto. Mostrando o desenho aí. Pois é, tem uma galera adulta aí que leva isso a sério. E isso até dá dinheiro, viu? Se o cara fizer profissionalmente, começar a levar a sério a brincadeira, porque quando a brincadeira fica séria, é legal que você faz o que você gosta e você ainda consegue ganhar alguma grana com isso. Vamos lá, galera. Eu vou agora. Eu corrigi essa atividade com vocês, porque, como eu disse, a introdução para o nosso tema é memórias da infância, Childhood Memories. E como a gente está falando em memórias, a gente remete ao tempo que já se passou, ou seja, o passado, tá? Então, coisas que já aconteceram. O que nós vamos trabalhar a partir de hoje vai ser em cima do passado, a ideia do passado. Tá? O que já aconteceu. Mas por que a gente tem que falar do passado, se o passado já passou? Porque ele é importante para você entender o seu presente e se projetar para o futuro. Então, tudo tem a sua razão de ser. Tá? Então, nessa introdução, a gente vai começar a trabalhar com o passado. Então, a gente vai ver o Simple Past Tense. Tá? Então, nós vamos ver aqui, para seguir a nossa aula, que ainda vai dar tempo, 2 videozinhos, tá? Que eu coloquei, inclusive, no grupo de vocês já, esses dias, que tá o link lá disponível para baixar, e a gente vai dar uma olhadinha neles aqui, certo? Então, eu peço que vocês prestem atenção aqui no vídeo, certo? E a gente vai dar continuidade ao
algumas coisas. Inclusive, eu compartilhei hoje com vocês Foi com vocês? Não, não foi com vocês, não. O slide eu vou botar depois para vocês no grupo, tá? Mas vamos primeiro para o vídeo. Como usar o verbo to be no passado. Então, se liga aí. Você já sabe que o verbo to be é aquele mais básico do básico no inglês que a gente precisa para falar sobre várias situações no nosso dia a dia. Mas você sabe como usar ele no passado? Fica comigo que hoje eu vou explicar tudo sobre isso para você. Hello, seja muito bem-vindo ao English Yourself, no seu dia a dia. Aqui é sua teacher, Lilian Bittencourt, e hoje eu vou ensinar para você como usar o verbo to be no passado. Sabe quando a gente quer contar uma história e dizer que estava em tal lugar, com tal pessoa? Não vai dar certo. Esse é um conhecimento básico e que ajuda muito a manter uma conversa no dia a dia. E no inglês, quem faz esse papel é o passado do verbo to be, o famoso verbo to be. Aquele que a gente mais usa e que, pelas muitas variações que tem, ainda causa tanta confusão por aí. Só para dar aquela relembrada, o verbo to be significa ser ou estar, dependendo do contexto, e no presente ele possui 3 formas: o am, o are e o is. Lembra que eu ensinei isso aqui no nosso canal, né? Então eu tenho uma big news, uma grande notícia para te dar. No passado, o verbo to be é ainda mais fácil. Mais fácil ainda, teacher? É mais fácil, sim. Diferente do presente, em que tem 3 formas de uso, o verbo to be no passado tem só 2 formas: o was e o were. Olha que fácil. O was a gente usa com I, he, she e it. Desse jeito, ó. I was. Eu era ou eu estava. He was. Ele era ou ele estava. She was. Ela era ou ela estava. It was. Ele ou ela era ou estava. Já o were a gente usa com you, we e they. You were. Você era ou você estava. We were. Nós éramos ou nós estávamos. E they were. Eles eram ou eles estavam. Bora ver alguns exemplos com o uso do was e do were. É claro. I was at home yesterday afternoon. Estava em casa ontem à tarde. I was at home yesterday afternoon. They were in Miami last week. Eles estavam em Miami semana passada. They were in Miami last week. She was very tired last night. Ela estava muito cansada na noite passada. She was very tired last night. Easy, right? Fácil, certo? E aqui vai uma super dica. A gente também usa o verbo to be para falar a idade em inglês. Não é que nem no português, em que a gente fala eu tenho tantos anos. Não tem nada de I have 30 years old. O certo é I am 30 years old ou I'm 30. E no passado, teacher? No passado é a mesma coisa. Se você quiser dizer que você ou alguém tinha tantos anos quando aconteceu alguma coisa, é só usar o was ou were. Por exemplo, eu tinha 17 anos quando me tornei professora. I was 17 years old when I became a teacher. I was 17 years old when I became a teacher. They were 30 years old when they got married. Eles tinham 30 anos quando se casaram. They were 30 years old when they got married. Got it? Entendeu? E para formar as frases negativas, você só precisa colocar o not depois de was ou were, como em was not e were not. E como os gringos adoram encurtar tudo, adoram. Dá uma olhada nas formas curtas que são super usadas no dia a dia. Was not. Was yesterday. Não estava com a amiga. She wasn't with her friend em São Paulo no fim de semana passado. They weren't in São Paulo last weekend. I wasn't very hungry. Eu não estava com muita
fome. I wasn't very hungry. E para fazer perguntas, teacher? Lembra o que acontece quando a gente forma perguntas em inglês? É só colocar o auxiliar antes feito. É a mesma coisa. Where was you? Were you yesterday afternoon? Estava em casa ontem à tarde? Were you at home yesterday afternoon? Who was your favorite? Quem é seu avô favorito? Quando você era criança, só como é bem fácil usar o verbo to be no passado. Ah, bom, então assim sim. Então aproveite e dá aquela revisada no uso de todos os outros verbos no passado. Nesse vídeo que eu vou histórias sobre as suas férias, seu final de semana, mas in English, ok? Um beijão e até o próximo vídeo. See you! E aqui. Bem, eu espero que vocês tenham visto esse vídeo já anteriormente, né? Mas se não viram, estão vendo pela primeira vez. Gente, vocês entenderam mais ou menos o que a teacher falou aí no vídeo dela? Tava travado um Mais ou pouco. menos. É. Aí é conexão, porque aqui ele estava funcionando direitinho. Vai depender do computador para computador. Mas, de todo jeito, o link está no grupo de vocês. Eu já tinha colocado ele, inclusive fiquei repetindo o link lá no grupo, tá? Então, ele fala sobre passado. A gente vai trabalhar com a ideia de passado. A gente vai falar aqui de coisas que já aconteceram. Inclusive, nós vamos falar de biografias. When I was a child. Quando eu era criança, eu fazia tal coisa. Certo? Então, existem dois, was e were, que são semelhantes, tá? Então, o era e o estava. Deixa eu abrir aqui para vocês, bem rapidinho. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se no meu aqui eu consigo. Deixa eu ver se ele está por aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer uma mini atividade com vocês aqui, onde a gente vai dar uma olhada nisso aí bem rapidinho. Tem um outro vídeo, mas eu decidi botar só esses aqui. Pela hora, tá? Deixa eu ver ele aqui. Eu acho que ele está aqui, tá? Slide para vocês lá no grupo, tá? E também no site, no meu site. Vou abrir aqui. Esse é do pessoal do sexto ano. Não é esse. Não, não é esse. Deixa eu achar ele aqui. Pronto, tá aqui. Pronto. Tom's Room. Quarto, vou fazer uma introdução, tá? Com essa ideia de was were. Era ou estava. Então, vamos lá. The room. The room é o quê? O quarto. The room. Então, vocês vão ver no quarto do menino, né? Tal. Antindi. Antindi seria... Vocês estão vendo esse slide aí? Sim. Sim. Então, ó. Então, Antindi é tipo organizado. Na verdade, é desorganizado, né? Tá meio bagunçado, né? Então, a ideia que ele quer dizer aqui é que é uma coisa do passado. Então, esse é o quarto de Tom no domingo passado. This is Tom's room last Sunday. Esse é o quarto do Tom no domingo passado. Então, esse quarto, ele estava ou não estava desorganizado? Tava. Tava. O que vocês acham que seria a opção aqui? Was, wasn't, were ou weren't? Was. Esse primeiro. Vamos ver se é was. Correct. Então, the room was untidy. O quarto estava desorganizado. Então, é o passado do verbo to be is. Estava, tá? Se eu quisesse dizer que não estava, seria wasn't. O worry e o weren't seria para o plural. Vamos ver aqui o quarto do menino aqui. The laptop. Cadê o laptop? Tá aqui, né? Tá aqui o the laptop. Next to the phone. Vocês lembram do next, que a gente já viu aqui, pronome na preposição de lugar? Sim. O que é o next to? Próximo. Próximo de. Próximo. Então, o laptop estava onde? Estava próximo do telefone. Então, qual seria a forma do passado aqui que a gente colocaria? Was. Was? Was.
Primeiro. Vamos ver. Não. Então, preste atenção. Ele está dizendo que o laptop está próximo. Não está próximo. Então, não é o was que estava próximo do telefone. Então, ele não está próximo do telefone. Inclusive, cadê o telefone? Deixa eu ver aqui. Então, vamos ver se é o próximo. Eu nem estou vendo o telefone, para falar a verdade. Isso. Então, o laptop não estava próximo ao telefone. Está aqui o telefone. É porque esse é tão antigo que a gente nem se acostuma mais com ele. Então, o computador não estava próximo ao telefone. Was not. Wasn't. Que é o passado é a forma negativa de was. Então, o computador não estava próximo ao telefone. Vamos para o próximo. The calendar. Oh, calendar. Calendar next to the clock. Próximo ao relógio. E aí? Ele está dizendo que o calendário estava o quê? Estava próximo, né? Ao relógio. Qual seria a opção aqui? Primeiro. Correct. Tá aí, ó. The calendar was next to the clock. Então, o calendário estava próximo do relógio. Então, é uma coisa do passado, né? Já que foi no último domingo passado. The pizza. The pizza. Ó, a pizza aqui on the table, na mesa. Então, ele está dizendo, ele quer dizer aqui que a pizza está na mesa ou que a pizza não está na mesa? Não estava na mesa, aliás. Segundo. Esse aqui, vamos lá. Isso. The pizza was not on the table. A pizza não estava na mesa. Não estava em cima da mesa. Então, ó, vocês já estão pegando a manha, vocês são espertos. Vamos lá. The boots. Olha as boots aqui, ó. Vocês lembram? Boots behind the armchair. O que é behind? Não sei. Sabe sim. Atrás, a gente já viu isso atrás, aqui. não? Atrás. É uma preposição de lugar. The boots, ele está dizendo que as botas estavam aonde? Atrás do sofá. Então, é qual desses? Was. Agora, cara, vamos ver. Aí vem a pegadinha. Qual? Não é ele. Qual seria, então? Terceiro. Terceiro, vamos lá. Isso. Por que é o terceiro? Porque é plural, botas. Então, were é o plural de was. As botas estavam atrás da poltrona, the armchair. The boots were behind the armchair. Então, eles estavam atrás da poltrona. Não se preocupem que eu vou botar esse slide lá no grupo. The books. É plural, né? Os books. Cadê os books? Cadê os books? The books. Não estou vendo aqui. Então, on the TV set. Então, está dizendo que os books estavam na estante da TV. E aí? Qual seria a opção? Weren't. Esse aqui? Vamos lá. Eu acho que é. Isso. Tá lá, ó. Tá aqui, ó. Os livros não estavam na estante da TV. The books weren't on the TV set. Vamos mais uma. The window. Vocês sabem o que é window? Janela. Janela. Isso. Window. The window. Aí, ó, open. Vocês sabem o que é open, né? Janela está aberta. Was. E aí? Was. Então, vamos lá. Show. Correct. The window was open. A janela estava aberta. É passado. Então, ela estava de fato aberta. The socks. Socks, alguém sabe o que é socks em português? Raposa. Não. Fox é raposa. F-O-X. Mas socks é outro nome. Eu acho que é o tênis. Socks é isso aqui, ó. Meias. Aí é. Meias. Foi pronto. As meias on the floor. Floor é o chão. Não. Weren't. Então ele está dizendo aqui que as meias estavam no chão? Não. É isso? Weren't. Segundo. É, tá dizendo que Segundo. não estava no chão. Segundo. Vamos ver? Porque Isso. Correct. As meias não estavam no chão. The socks weren't on the floor. O segundo é o Elas quarto. não estavam no chão. Basketball. Basketball. Ó, basketball. Em plural. Vamos ver. Vamos ver se é a segunda ou se é a quarta. Se a segunda der certo. Isso. A bola de basquete não estava na cama. The basketball wasn't on the bed. A bola de basquete não estava na cama. E como já está no finalzinho, vamos lá. The chips. Vocês sabem o que são chips?
Batata. A batatinha, chips. The chips, O terceiro. tracinho, on the table. E aí, qual dessas opções? Primeiro. Vamos lá. Correct. As batatinhas Ah, não, estavam é na terceiro. mesa. The chips, é plural. As batatinhas estavam na mesa. The chips were on the table. The socks, novamente, né, as meias. The socks, tracinho, on the table. E aí, qual dessas opções aqui? O quarto, não? Vamos ver? O terceiro. Was. Vamos ver? Isso, as meias. O que é que tem as meias? Estavam em cima da cama. Isso, excellent. As meias estavam em cima da cama. The socks were on the table. The last one, a última. The boots, de novo as botas. The boots, tracinho, behind the pizza, atrás da pizza. E aí, qual será que é a opção? Primeiro. Primeira, segunda, terceira A ou quarta? última. Primeira, vamos ver. A quarta. Vamos lá. Isso, as botas não estavam atrás da mesa. The boots weren't behind the pizza. Show! Pessoal, vocês estão de parabéns. Ah, fudeu, eu achava que era o tênis ali. Achava que era o tênis. Vocês me surpreenderam. Eu achei que vocês iam ter mais dificuldade. Gente, então essa foi uma pequena introdução para o que a gente vai começar a ver, que é o simple past tense, só que do verbo to be, como a professora no vídeo falou, que é o verbo ser ou estar, só que agora nele no passado. Então, quando eu digo I was, eu era ou eu estava. Quando você diz you were, você era ou você estava. Então, a gente vai usar este verbo a partir da próxima aula, certo? Nessas duas formas, primeiro. E para falar ainda sobre infância, a gente vai trazer uma atividade para a próxima aula aqui. A atividade para hoje era justamente a do formulário de vocês. E como eu disse lá no cronograma do grupo de vocês, a gente ia fazer uma pequena introdução através de tudo isso que a gente fez para o simple past tense, que é o passado simples, tá? E aí a gente conseguiu fazer essa atividadezinha rápida aqui para vocês serem apresentados as duas formas do verbo to be no passado, was e were, e as suas formas negativas também por tabela. Beleza? Alguma pergunta para hoje? Não. Somos 35. Eu gostaria, inclusive, que vocês colocassem aqui no privado o nome e a turma de vocês. Eu vou abrir aqui o chat, tá? E aí vocês vão colocar o nome e a turma de vocês aqui no privado, só para eu ter uma ideia de quantos participaram hoje aqui na minha aula, tá? Antes de vocês saírem. Então, antes de vocês saírem, coloquem aí o nome de vocês no chat e coloquem a turma, principalmente, tá? Vou dar bye-bye aqui para terminar a minha gravação, mas pode ir colocando aí o nome de vocês e a turma antes de saírem da sala, beleza?